Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e o vídeo de hoje é sobre veganismo e cultura de paz. Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tô fazendo uma série aqui no canal sobre cultura de paz. Vou deixar a playlist aqui em cima para vocês clicarem e assistirem os outros vídeos que a gente já fez, tá? Eu tive a ideia de fazer essa série pensando em aproveitar esse momento político que a gente está vivendo, já que a nossa ideia não é fazer uma política partidária, e sim construir uma nova cultura, né, em detrimento dessa cultura da ganância, do individualismo e da violência, que seria então uma cultura de paz. Então, no vídeo da semana passada a gente falou um pouco sobre comunicação não violenta, e aí eu queria pegar um gancho desse vídeo para introduzir aqui o nosso tema de hoje, tá? No vídeo da semana passada eu queria comentar uma coisa pra vocês, mas eu achei que ia render um vídeo sozinho, que é o seguinte: eu tava dizendo lá sobre como a gente precisava usar a nossa empatia para se comunicar com as pessoas e resolver os conflitos, né? Porque o objetivo não era convencer ninguém, senão todos nós juntos nos transformar, né? E aí eu tive vontade de usar um exemplo que tem a ver com o veganismo, que é o seguinte: nós que já somos veganos, não adianta a gente ficar discutindo só com os nossos amigos que já são veganos, né? Porque eles já fizeram a mudança que eles precisavam fazer. Então a gente precisa efetivamente conseguir falar com as outras pessoas, com os onívoros, com os vegetarianos, com as pessoas que ainda não fizeram essa escolha pelo veganismo, né? E aí, conseguindo falar com essas pessoas, é que a nossa revolução vai acontecer, é que o nosso desejo, né, de que aconteça uma libertação animal só vai acontecer se a gente conseguir tocar as pessoas que não são como nós, né? Então isso tinha a ver um pouco com aquele papo ali da comunicação não violenta e da nossa necessidade de nos comunicarmos, então, com o diferente, né, com aquilo que é o outro. E aí então me atravessou assim esse tema do veganismo, né? Porque a cultura de paz ela tem vários pilares. E um desses pilares é justamente a não violência, onde a comunicação não violenta está incluída, mas também o veganismo está incluído. Então é claro que aqui no canal, por exemplo, vocês costumam ver bastante os vídeos de culinária, ensinando a fazer receitas e tal, porque esse é um dos modos, né, que a gente tem de atuar para a transformação das pessoas, né? Então, a hora que a gente ensina elas a cozinhar sem crueldade, a gente está tornando possível que elas façam uma escolha pelo veganismo, porque elas não aprenderam a ser veganas, né? Então, o ativismo culinário, ele é ensinar as pessoas a fazer essa escolha ser possível. Mas eu também acho bem importante a gente falar que isso é só um aspecto, né, desse ativismo. Ele não pode estar totalmente descolado dos outros aspectos políticos, senão fica parecendo uma gourmetização só, né, da comida, senão fica muito descolado, senão fica muito descolado do verdadeiro propósito do veganismo, né? A gente sabe que hoje tem várias pessoas que optam por ser veganas por outros motivos que não a libertação animal, né? Mas dentro do espectro político, o veganismo ele é caracterizado por um desejo da libertação animal, que por si só ele é um desejo também da libertação de todas as opressões. Então não faz sentido uma pessoa desejar, por exemplo, a libertação animal e oprimir outras pessoas por outros motivos, sejam eles sociais, sejam eles de gênero, sejam eles de raça, enfim. Então a gente pode pensar que a base do movimento é uma base libertária. Então, além de a gente não conseguir ver diferença no tratamento entre pessoas e pessoas não humanas, né, e animais, enfim, e achar que eles devem ter o mesmo direito à vida, não ter dor, não ter sofrimento, também existe uma preocupação ali que cresce em paralelo, que é a preocupação com a saúde do nosso planeta. Então é uma preocupação ecológica, e a gente também pode trazer o veganismo contribuindo por uma questão da justiça social, né? Se a gente for pensar que a maneira com que a gente distribui os alimentos tem tudo a ver com uma exploração capitalista dos animais, e não só dos animais, mas também da terra, né? De como tudo isso é visto como um recurso a ser utilizado pelos humanos, tá?
Então, todas essas vertentes, digamos, que a gente poderia desdobrar de dentro de um veganismo politizado, né? São vertentes que fazem parte dos pilares de uma cultura de paz, né? Que você tem como pilar a própria não violência, por princípio, você tem a justiça como um grande pilar de uma cultura de paz, porque sem justiça não tem como ter paz, né? E você tem o meio ambiente, a ecologia, que também é um imenso pilar da cultura de paz. Então o veganismo, na verdade, ele abraça esses três principais pilares, né? Que fundamentam todas as outras escolhas que a gente vai fazer dentro da cultura de paz. Então eu vejo dois movimentos, assim, bastante diferentes, né? Quando a gente fala em política, assim. O primeiro desses movimentos é uma política de eleição, uma política partidária. Então é uma política institucionalizada, né? E durante algum tempo eu acho que a gente sentiu que essa política estava muito distante da gente. E agora ela está chegando muito mais perto. Então várias pessoas que não tinham conhecimento, ou que não tinham, não é bem conhecimento, que não tinham interesse por esse tipo de discussão, que achavam que era uma coisa que não era para elas, hoje em dia essas pessoas estão super envolvidas, né, com a discussão da política institucionalizada. E dá pra gente dizer que, assim, isso faz parte hoje em dia da vida da maioria das pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas além dessa política institucionalizada, existe a micropolítica, que é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com as nossas escolhas, com as pessoas que estão ao redor da gente. Inclusive em como a gente interfere nessa política maior institucionalizada, né? De que maneiras a gente é mais ou menos ativo dentro disso, né? O veganismo seria parte dessas escolhas da micropolítica, porque é uma escolha individual que eu faço esperando atingir ao todo de por uma outra via, né? Então a gente poderia, por exemplo, formular uma lei que proibisse o consumo de animais. Isso seria fazer a revolução, a libertação animal através de uma política institucionalizada. Quando a gente escolhe por ser vegano, por exemplo, o que a gente está fazendo é, não através da lei, mas sim através das nossas ações e das nossas pequenas escolhas, mudar o modo, a cultura, enfim. E aí, com isso, os hábitos se transformam e a gente não precisa, no fim das contas, fazer uma lei para que aquilo já esteja transformado, né? Então, existem diversas estratégias, na verdade, que a gente faz, tanto no sentido institucionalizado quanto da micropolítica, para fazer o jogo político acontecer. E eu queria trazer um pouquinho dessa discussão para a gente pensar quais que seriam as estratégias dentro de uma cultura de paz e de uma cultura de não violência que a gente poderia utilizar, tá bom? Então a primeira dessas estratégias é justamente sendo a mudança que a gente gostaria de ver. Eu até tenho uma tatuagem com essa frase icônica e maravilhosa, né? Que é simplesmente a gente fazer as nossas escolhas de acordo com o que a gente gostaria de ver acontecendo no mundo. Mas também existem estratégias dentro disso. Então, por exemplo, eu queria falar rapidinho do boicote, né? O boicote é uma das estratégias que a gente pode usar nessa brincadeira de seja mudança, que você quer ver no mundo, porque a gente pensa que não só, por exemplo, eu vou usar o exemplo do veganismo aqui, tá? Então, não só eu não vou consumir, sei lá, a carne em si, os derivados, mas eu também não vou comprar de uma empresa que explore animais, ou seja alimentos, seja outras coisas. Eu não vou comprar cosméticos, mesmo que esses cosméticos não tenham ingredientes animais, mas que a empresa teste em animais, por exemplo. Seja aqui, seja em outros países. Não necessariamente naquele produto que eu estou comprando, mas a empresa de uma forma geral, né? Então, muitas vezes a gente promove, né, um boicote a essas empresas, para que através da não adesão, né, da nossa não adesão ao consumo, a gente force as empresas a mudar as suas políticas internas, né? Só que é claro que nesse ponto de vista não adianta eu, Fabiana, aqui sozinha, não comprar mais Havaiana porque a Havaiana é da Friboi. Porque se uma única pessoa fizer isso, a empresa não vai sentir o impacto, né? Então aí é que a gente precisa justamente de que o nosso coletivo, né, que muitas pessoas, que todos os veganos, por exemplo, ajam dessa maneira, né? Essa estratégia do boicote, ela não é exclusiva, não é uma estratégia exclusiva do veganismo, muito pelo contrário. O veganismo bebeu na fonte da não violência,
para promover esse tipo de ação, de estratégia, né? Então você vê que isso é bastante comum, por exemplo, existe, só para dar um exemplo também, toda uma iniciativa de boicote a produtos que tenham sido feitos por empresas de Israel, né? Por conta da política do Estado de Israel sobre a Palestina. Então é o boicote a Israel, por exemplo. E existem inúmeras ações individuais, né, que já conseguiram fazer mudanças enormes, seja dentro das próprias empresas, então, daquela empresa X parar de fazer testes em animais por conta de uma onda de boicotes, né, ou de mudar propriamente as políticas de um país, né. Então o boicote é uma dessas estratégias. Uma outra estratégia, né, uma outra ação não violenta que a gente poderia pensar seria a não cooperação, né, que é uma negação de você cooperar com ordens das quais você não compactue, né. Então isso pode ser desde, por exemplo, vou dar vários exemplos aqui, desde, sei lá, uma pessoa que se nega a entrar no exército porque ela não acredita na maneira com que aquele exército faz as suas ações, seja você ocupar uma via, como o Dan estava mesmo me lembrando, né, para impedir que um caminhão leve animais para um determinado lugar, enfim, onde eles vão ser abatidos, ou que um navio saia do porto e vá para outro país. Então você impede fisicamente, né, que esse tipo de coisa aconteça. Ou seja, fazer ocupar um lugar público, né, tipo ocupar uma via e não deixar os carros passarem, para chamar atenção sobre a questão do aumento da passagem, por exemplo, né? Algumas situações que a gente vai reconhecer aí dos últimos tempos. Então, essas são todas ações de não cooperação que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Dentro de uma perspectiva da não violência, são todas ações que elas acontecem dentro da legalidade. Então, você pode não cumprir essa ordem, você pode ocupar lugares públicos e, enfim, isso tudo está dentro da legalidade. Você só faz de um modo que inviabilize essa outra ação de acontecer, né? Então, a gente está pensando em todas essas ações, que são ações que a gente pode fazer com pequenas organizações, né? Com a nossa vontade individual e se organizando minimamente, coletivamente, né? E todas essas ações, elas visam uma transformação que não parta do sentido jurídico, né? Porque geralmente o que acontece? O jurídico está muito distante da gente. Ele está ali para os iniciados, né? Então, para quem faz parte da política institucional, para advogados, para pessoas conhecidas. A maioria das vezes a gente nem entende se a gente pegar as leis para ler, né? Não é nem numa linguagem que é feita para a gente compreender. Então, ela está bastante afastada da nossa realidade, de fato, né? Então, todas essas ações são tentativas de fazer as mudanças acontecerem por uma via da ação, né? Mas é claro que precisa, ao mesmo tempo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, a gente vive num mundo bastante capitalista, certo? Se de repente 80% das pessoas que compram numa empresa pararem de comprar, a empresa vai mudar porque ela não quer fechar as portas. Então, quando a gente pensa em termos do capital, é muito fácil a gente ver as mudanças acontecendo por conta da estrutura com a qual o nosso mundo funciona hoje, né? Agora, se a gente pensa em termos de um país, por exemplo, que tem outras questões que não são só o capital, né? A gente precisa muitas vezes estabelecer um diálogo com toda essa parte institucional, e aí que entra também esse ativismo jurídico, né? Que vai muitas vezes, a partir da nossa ação popular, da nossa ação de pequenos grupos, conseguir formular as demandas do ponto de vista jurídico e conseguir emplacar essas demandas, né? Porque não basta, tipo, formular, porque isso eles sabem fazer muito bem, mas se não existir uma necessidade, né, que a política esteja vendo como uma necessidade da população, aquilo não vai emplacar, né? Então, a gente precisa estabelecer cada vez mais esse diálogo para que as mudanças aconteçam cada vez mais rápido, certo? Por último, para a gente fechar essa questão, eu queria falar que nada disso seria possível sem a internet. É uma brincadeira, mas tem todo um fundo de verdade que eu acho que a gente tem uma chance imensa na nossa mão hoje em dia, que é de disseminar as nossas revoluções, porque são muitas, né? Não é uma só,
mas de uma forma inimaginável. Por quê? Porque, a gente consegue se organizar melhor, né? E 2, e é o principal que eu queria dizer, a gente consegue disseminar a informação como nunca. Então, por exemplo, um recém-vegano, o cara acabou de tomar a decisão que ele vai virar vegano, né? Ele cola lá nos grupos de vegano, seja em qualquer rede social, pra quê? Porque ele precisa conseguir saber quais produtos são veganos ou não, quais marcas testam em animal ou não, quais empresas que terceirizam os testes, quais cosméticos que são liberados. Enfim, é uma série de informações que todo vegano que acabou de transicionar sabe que tem que andar com listinha no mercado, sabe que às vezes de uma semana para outra muda, né? Às vezes você não sabe o nome de um determinado ingrediente, se ele é de origem animal ou não. Então, assim, essa informação é muito importante que ela esteja em circulação para que as pessoas possam tomar decisões. Por quê? Porque não é do interesse das empresas que essas informações estejam disseminadas. Então, é o nosso dever, né, como ativistas, disseminar as informações que a gente tiver acesso. Agora eu queria bastante ouvir de vocês, assim, quais são as estratégias que vocês costumam usar, tanto nas decisões individuais, particulares da vida de vocês, o que é mais importante para que vocês tomem boas decisões, né? E qual a estratégia que vocês também costumam usar para ver essa cultura de paz ser implementada, porque se vocês já fizeram essa escolha, eu tenho certeza que vocês já passaram por algum tipo de questionamento nesse sentido. Então eu adoraria ouvir quais são as estratégias de vocês, o que vocês mais costumam fazer, onde que vocês encontram conflito, onde que vocês buscam informação, e para que a gente possa ir fortalecendo a nossa rede. A ideia é que esse vídeo seja o start, né, que seja o início, o estopim de uma conversa que pode continuar entre a gente, que deve continuar. Então me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar conversar com vocês sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueçam de dar um joinha, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que a gente fizer. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijão e até mais!